Meus irmãos, é bom voltar aqui ao nosso canal para continuarmos tratando de assuntos concernentes à Palavra de Deus, bem como outros temas voltados para a educação, para a história, para a cultura. Eu quero tratar com você a partir deste primeiro momento sobre um tema que eu julgo seja muito importante, já que nós vivemos esta era da tecnologia e das redes sociais, e é muito natural que muitas pessoas desejem viver em função de agradar a outras pessoas. Então eu quero tratar com você acerca da necessidade de se livrar desta armadilha da busca por aprovação e apresentar para você algumas características de pessoas que vivem para agradar a outras pessoas. Obviamente que nós devemos ser pessoas diplomáticas, gentis, cordatas, educadas. Devemos ser pessoas que queiram, de fato, agradar a outras pessoas, no nosso ciclo menor de relacionamento, na família, no trabalho, no bairro, em um espaço religioso. É importante você ser, de fato, e ter um comportamento que seja diferenciado, que, de fato, evidencie o seu nível de cultura e de educação. O problema é que, de posse dessa necessidade que as pessoas têm de moldar-se a esse padrão que a sociedade exige, algumas chegam a uma condição extremada de buscar agradar outras pessoas em absolutamente todas as coisas. Então eu quero apresentar primeiro, à luz da Escritura, da Palavra de Deus, que esse não é um problema odierno. Isso é algo que remonta à história, tempos remotos, no comportamento não somente social, mas religioso também. Por exemplo, abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 23 e você vai perceber que o Senhor Jesus já havia advertido aos seus discípulos acerca desta patologia espiritual que fazia parte da vida dos escribas e dos fariseus, a que ele termina censurando severamente. Veja aí Mateus capítulo 23, a partir do versículo 5 e até o versículo 7, você vai perceber que de fato este não é um problema nosso, é algo que remonta o tempo, e isso nos exige estudar de fato, buscando nos livrar dessa armadilha da busca por aprovação das pessoas em todas as coisas, né? E eu quero apresentar aqui algumas características de alguém que vive nesta vibe de querer estar sempre agradando a outras pessoas. Veja Mateus 23, a partir do 5 e até o verso 7, diz assim, falando dos escribas e dos fariseus. Veja o que o Senhor Jesus disse: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus está denunciando aqui um tipo de comportamento patológico dos escribas e dos fariseus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos esta abordagem a esse tema. Eu quero dizer para você que esse material é o produto de estudos no livro do Lopriolo, O Desejo de Agradar a Outros, livrando-se da armadilha da busca por aprovação. E ele apresenta então algumas características de alguém que vive para agradar as pessoas. Esta obra é da editora Nutra e você pode achar aí nas redes sociais, bem como na internet ou em livrarias evangélicas que se disponham a vender boa literatura. Quero orar com você nesta hora. Ore comigo. Meu Senhor, abre o nosso coração para compreendermos quão necessário é aprendermos sobre esse tema, para que não sejamos censurados pelo Senhor, como o Senhor censurou o comportamento dos escribas e fariseus, que viviam nesta função, nesse desejo latente de agradar a outras pessoas, fazendo
absolutamente tudo para agradar os homens. Ajude-nos, Senhor, a compreender a necessidade que temos de agradar a Ti, de fazer aquilo que traz louvor ao Teu santo e glorioso nome, antes de nos devotarmos a agradarmos as pessoas. E que tudo seja para a Tua glória, honra e louvor, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse período da pós-modernidade e com o advento da internet, de forma especial das redes sociais, surgiu também um fenômeno novo, que é definido como o fenômeno das fake news, não é? As mentiras que circulam na rede. Eu queria dizer para você inicialmente, nesta abordagem a esse tema, o desejo de agradar a outros, que o pior não é ser fake news na rede social. O pior mesmo é descobrir que a nossa vida toda é uma invenção. Imagine só, deixar de ser quem nós somos de fato para agradar outras pessoas. Isso não seria um fake na vida real? Meu objetivo com você é tratar sobre isso, sobre autenticidade e sobre a nossa relação de afeto com a verdade da palavra de Deus. E para isso eu quero apresentar para você alguns diagnósticos do distúrbio espiritual daqueles que vivem para agradar a outras pessoas. E a primeira coisa que nós poderíamos aprender à luz desse comportamento é que tais pessoas têm o temor de desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Meus queridos, quem vive para agradar aos outros não somente ama a coisa errada, como também teme a coisa errada. Teme a desaprovação dos homens mais do que a desaprovação de Deus. Nós devemos pensar que este é, sem dúvidas, um comportamento pecaminoso, já que revela um tipo equivocado de medo ou de temor. Isso pode ser o produto, meu querido irmão e amigo, de um comportamento que revela egoísmo, que revela ansiedade e que às vezes é o produto do medo. Este comportamento é perceptível através de pensamentos que se manifestam em algumas falas. Por exemplo, é muito comum quando você está lidando com a pessoa que deseja agradar a outra e que faz tudo para ser agradável a outra pessoa, você perceber, por exemplo, a pessoa dizer: eu não estou preparado para encontrar essa pessoa. Na realidade, ela não quer o confronto, ela não quer falar a verdade. Algumas pessoas chegam a dizer: mas o que é que essa pessoa pensa acerca de mim? Outros chegam a dizer: eu não consigo sequer pensar em ser ferido novamente. Há pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer: eu tenho que tomar cuidado para não dizer algo que possa me envolver em um conflito. E na realidade, essas falas refletem a apatia e a covardia de pessoas que não querem o confronto com a verdade, mas estão buscando alguma forma de agradar aquele seu semelhante. Meus queridos, alguém que vive para agradar aos outros não é um pacificador, mas é um amante da paz, ou seja, a paz se torna para essa pessoa um objeto de idolatria. Um amante da paz tem tanto medo de conflitos que os evitará quase a qualquer custo, mesmo quando esteja em xeque a verdade da palavra de Deus. Esta pessoa não está disposta a sofrer pela verdade. Ela é essencialmente, em seu comportamento, uma pessoa que revela covardia. Se você olhar para a palavra de Deus, no Novo Testamento, no ministério público do Senhor Jesus, você vai perceber que muitos religiosos, eles tinham esse perfil de comportamento e de caráter censurado pelo nosso mestre. Por exemplo, João, o evangelista, no seu evangelho, lá no capítulo 12, versos 42 e 43,
revela que alguns dos religiosos haviam crido na palavra de Jesus, mas para não desagradar outras pessoas, eles preferiram viver no anonimato. Veja, João 12, 42 e 43 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, falando do Senhor Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Veja a razão: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós estamos buscando diagnósticos do distúrbio espiritual daqueles que vivem para agradar as pessoas. E nós poderíamos dizer, em segundo lugar, que aqueles que vivem para agradar as pessoas, eles vivem pautados no desejo de louvor dos homens acima do louvor de Deus. A não ser que seja encurralado pela evidência, aquele que é viciado em aprovação pode admitir que ama qualquer outra coisa mais que ao Senhor. Meus queridos, tais pessoas, podemos afirmar, são hipócritas, já que o serviço prestado a Deus está contaminado pelo desejo impuro de suas próprias vaidades. A Bíblia revela que era este o comportamento dos escribas e fariseus que foi condenado pelo Senhor Jesus. O texto que nós lemos no início dessa mensagem revela muito bem isso. E Mateus registrou no seu evangelho, lá no capítulo 23, a partir do versículo 5 até o versículo 7, este comportamento patológico dos fariseus e escribas, na denúncia do Senhor Jesus, quando disse: eles praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Meus queridos irmãos, pessoas assim revelam um compromisso exterior em detrimento daquilo que é interior. O desejo, na realidade, é serem vistas pelas pessoas e chamar a atenção não para Cristo, para a promoção da sua glória, mas para elas mesmas. O primeiro pensamento dessas pessoas é o seguinte: como essas pessoas vão me ver quando eu estiver para executar isso que preciso fazer, que vai contrariar os interesses dos demais. Meus irmãos, será que as palavras que eu utilizar, alguns perguntam, me colocarão em uma posição favorável? Essas pessoas, elas são seletivas no seu vocabulário, pois esta seletividade tem o objetivo de fazê-las agradáveis a todas as pessoas. Elas selecionam muito bem o que vão falar para não serem mal vistas, para que não sejam de alguma forma rotuladas como alguém que está enfrentando alguns conflitos por causa da verdade. Elas querem muito mais agradar aos outros do que a Deus. Dificilmente essas pessoas se preocupam com expressões registradas na Escritura, como aquela registrada pelo apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses capítulo 4, verso 18, quando ele fala sobre a importância de ser aceitável e aprazível a Deus. Dificilmente essas pessoas se lembram daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1, quando exortou aquela igreja a ser agradável a Deus. Dificilmente essas pessoas atentam para aquilo que a Escritura nos ensina, e Cristo falou, e Lucas registrou no seu evangelho, lá no capítulo 17, versículo 15, acerca da importância de dar glória a Deus. Meus queridos irmãos, na realidade, agradar a Deus não importa para essas pessoas, já que para elas todo esforço para agradar aos homens é sempre a prioridade.
Por isso, nós precisamos atentar e buscar diagnosticar o distúrbio espiritual dos que vivem para agradar a Deus. E é possível também, em terceiro lugar, que você perceba que essa pessoa estuda o que é necessário para agradar aos homens, tanto quanto, podemos dizer, se não mais, que o que é necessário para agradar a Deus. Com frequência, meu querido irmão, pessoas assim estão excessivamente sensíveis a fisionomias daqueles a quem estão tentando agradar, e estuda até mesmo através da linguagem corporal os seus rostos em busca de sinais que possam revelar o nível de aprovação da sua conduta ou da sua fala. É importante pensarmos que quando elas se esforçam para suprir as necessidades materiais ou emocionais dos outros, o fazem porque estão tentando amar, mas a fim de melhorar a sua própria reputação ou encontrar o favor daqueles a quem estão servindo. Meus irmãos, com o tempo, essa sensibilidade egoísta às necessidades dos outros frequentemente se volta contra aqueles que vivem para agradar, à medida que as pessoas percebem a sua falta de sinceridade e de honestidade. É importante pensarmos nisso também à luz da Escritura e a poesia dos Hebreus, lá em Provérbios capítulo 23, versos 6 e 7, vai nos dar um fundamento para pensarmos nesse comportamento patológico. Veja, Provérbios 23, versos 6 e 7 diz: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Você percebe então que nem sempre a verbalização de uma definição de conceito que visa materializar um comportamento, às vezes se choca com aquilo que está no interior ou no coração da pessoa. O texto é bem claro e revela que de fato este é um comportamento patológico. Mas vamos seguindo, buscando diagnosticar o distúrbio espiritual dos que vivem para agradar as pessoas. E em quarto lugar, meu querido irmão e amigo, é possível perceber que o discurso dessas pessoas é elaborado para seduzir e para bajular as pessoas para que pensem coisas boas a seu respeito. Geralmente, o discurso de quem vive para agradar aos outros o trai. Suas palavras são projetadas para cobrir suas falhas e fraquezas, para persuadir as pessoas a terem o melhor conceito possível sobre elas. Meus irmãos, a maquiagem de quem usa para camuflar a sua verdadeira aparência consiste em grande parte da comunicação. Uma pessoa que sabe ser fiel e que, portanto, foi aprovada por Deus, pode falar livre e ousadamente para todos, sem nenhum temor. Ela não usa um discurso bajulador, porque realmente não liga muito para agradar aos homens, já que o seu coração está disposto e determinado a agradar ao Senhor. Se você abrir a Escritura, você vai perceber que de fato esse comportamento patológico, ele é antigo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses a sua primeira carta, lá no capítulo 2, versos 4 e 5, para tratar disso. E disse: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de não confiar ele o evangelho, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos
de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha, disse o apóstolo Paulo. Meus queridos, a palavra grega para intuito, lá no original, significa pretensão, especialmente no disfarçar e encobrir as verdadeiras motivações de alguém. Aquele que vive para agradar as pessoas é um hipócrita, que por medo de ser descoberto, ou pelo propósito de ser descoberto, em fazer com que os outros tenham sobre ele um conceito melhor do que ele realmente é, termina disfarçando seu comportamento. A maquiagem de quem usa para camuflar uma verdadeira aparência, de fato, consiste em grande parte da comunicação. Meus queridos, aqui estão algumas características do estilo de comunicação de um viciado em aprovação, daqueles que vivem para agradar as pessoas. Raramente essas pessoas confrontam o pecado na vida de outro crente. Raramente essas pessoas desafiam ou mesmo questionam as opiniões dos outros. Essas pessoas encobrem a verdade a fim de não ofender a outros. Obviamente que toda verdade deve ser falada em amor e com graça, mas nós jamais devemos negligenciar ou negociar a verdade. Uma das narrativas bíblicas que mais me chama a atenção no Antigo Testamento é a forma sábia pela qual Natã exortou Davi acerca do seu pecado de adultério. Ele lhe contou uma parábola que deixou Davi enfurecido. E quando do seu enfurecimento, Natã, o profeta, disse para ele: olha, Davi, esse homem com quem você está enfurecido é você mesmo. Então é importante nós pensarmos que nós não podemos, não devemos, não temos o direito de encobrir a verdade a fim de não ofender os outros, quando se trata de questões de princípios e valores que a Bíblia nos manda exortar as pessoas a que se corrijam de seus comportamentos. É por isso que nós estamos vivendo essa sociedade, em uma igreja fragilizada, que não tem identidade, que não confronta pecado, que não fala sobre pecado, que não confronta o irmão, que não chama o irmão e não exorta o irmão para que ele mude o seu comportamento. Meus irmãos, essas pessoas que vivem para agradar, bajulando a outras pessoas, descobrem maneiras engenhosas de sutilmente introduzir seus elogios nas conversas para serem bem vistas. Ouvem atentamente as pessoas falarem sobre coisas que lhe desagradam para não lhe dizer ou fazer nada que possa resultar em rejeição, e com isso negociam a verdade da Escritura. Essas pessoas têm dificuldade para dizer não àqueles que lhe pedem algo, mesmo quando sabem que dizer sim não será a melhor opção para aquele seu irmão. É preciso corrigir esse comportamento patológico, é preciso voltar às antigas verdades da Escritura, é preciso orar dobrados diante de Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque quando nós não confrontamos a pessoa com a verdade, quando aquela pessoa está vivendo em pecado, nós estamos sendo coniventes com o pecado dela. Então nós estamos buscando diagnosticar o distúrbio ou os distúrbios espirituais dos que vivem para agradar as pessoas. E em quinto e último lugar, nesse primeiro momento, nessa primeira mensagem, eu quero dizer para você que uma pessoa assim costuma fazer acepção de pessoas. É lamentável, mas nós precisamos dizer que os que vivem para agradar os homens valorizam o poder e influência das pessoas mais do que a autoridade e o domínio de Cristo. Meus queridos, é comum desse tipo de comportamento o respeitar a certas pessoas mais do que a outras. A propensão em revelar
favoritismo é o resultado da busca da glória dos homens acima da glória de Deus. Nós precisamos de ter cuidado com esse comportamento pecaminoso tão comum em nossos dias, mas que fez parte da igreja apostólica. Lá no primeiro século, Tiago, o irmão do Senhor, já vinha tratando sobre essa patologia. Se você abrir a epístola de Tiago, no capítulo 2, verso do 1 até o 4, você vai ver ele dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Tiago então pergunta: não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Meus queridos, nesse caso é importante saber que não são apenas os ricos que recebem tratamento preferencial daqueles que vivem para agradar aos homens, mas também pessoas tidas em alta estima pelos outros. E a razão para isso, meu querido irmão, é simples: é ser aprovado por alguém importante, porque para algumas pessoas isso fará com que elas se sintam importantes também. Então é importante sabermos e aprendermos da palavra de Deus que aqueles que agem assim, fazendo distinções, priorizam o que lhes é importante, ao invés de considerar aquilo que Deus mais valoriza. Se você abrir a Escritura no Antigo Testamento, você vai ver que esse de fato é um problema antigo. E lá no livro da lei, Levítico capítulo 19, verso 15, a Escritura diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Meus irmãos e amigos, nós chegamos então ao final dessa primeira mensagem acerca desse mal incontido, que é o desejo de agradar a outros. Nós estamos buscando nos livrar da armadilha para a busca pela aprovação. E há muita gente assim. Basta você acessar as redes sociais. Como as pessoas se portam de uma forma pela qual elas são bem apresentáveis. E na vida comum do lar, isso tem sido assim também. O pior de tudo é que problemas enormes vão sendo colocados debaixo do tapete porque você não quer confrontar o outro com a verdade. Meus irmãos, nós precisamos de falar a verdade em amor, mas jamais deixar de falar a verdade, já que somos pessoas da verdade. E como igreja histórica e confessional, nós somos herdeiro de um legado definido pelo sola Escritura. Então, se você é de fato um crente que tem a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, como única regra de fé e de prática, você jamais terá esse comportamento de desejar agradar aos outros em detrimento da palavra de Deus. A minha oração e súplica é que Deus, por sua graça, aplique a sua palavra ao nosso coração. A Ele, pois, seja a honra e a glória hoje e eternamente. Amém.